O grande salão cheirava a pinho e algo mais afiado. Medo, talvez, ou desespero disfarçado de cerimônia. Velas bruxuleavam contra paredes de pedra que haviam testemunhado séculos de acordos como este, e eu me pressionei mais para as sombras perto da lareira massiva, assistindo a luz do fogo dançar através de rostos que eu conhecia minha vida inteira, rostos que nunca tinham me visto de verdade. Vossa Majestade. A voz de meu pai ecoou pelo salão, cada sílaba cuidadosamente ponderada com a falsa confiança de um homem negociando com algo muito mais poderoso que ele mesmo. Eu apresento minhas filhas. Eu não precisei olhar para Celeste para saber que ela era radiante. Minha irmã tinha aquele efeito nas salas. Ela entrava nelas e elas se reorganizavam em torno de sua beleza como limalhas de ferro atraídas para um ímã. Mesmo agora eu podia ouvir o coletivo fôlego dos membros do conselho, os dignitários visitantes, os guardas posicionados ao longo das paredes, Celeste em seda esmeralda, seu cabelo escuro em cascata pelas costas em ondas perfeitas, seu queixo levantado apenas o suficiente para pegar a luz. E então havia eu. Eu vestira cinza, cinza prático, esquecível, porque era o que eu sempre vestia. Meu cabelo loiro pálido estava puxado para trás em uma trança simples, e eu deliberadamente escolhera um lugar perto da entrada dos serviçais, onde as sombras se aprofundavam mais. Velho hábito. Quando você passou 23 anos, sendo comparada à perfeição e sendo achada em falta, você aprende onde ficar, para que a comparação não doa tanto. O Rei Lycan ainda não havia falado. Eu não podia vê-lo claramente da minha posição, apenas uma silhueta alta coroada com cabelo escuro, impossivelmente imóvel em um quarto cheio de energia nervosa. Mas eu podia senti-lo. Todos podiam. Era como ficar perto de uma fogueira. Você não precisava olhar diretamente para ela para saber que poderia te consumir. Pegue a bonita, meu pai continuou, e eu senti algo frio se instalar em meu peito. Não surpresa, nunca surpresa, apenas uma dor familiar que eu aprendera a carregar como uma pedra no meu bolso. Celeste é renomada por todos os territórios orientais por sua beleza e graça. Ela faria uma ótima não. A única palavra cortou o discurso de meu pai como uma lâmina através da seda. A voz do rei era mais profunda do que eu esperava e mais áspera, como se ele não a usasse frequentemente ou não se importasse em desperdiçá-la em amenidades. O silêncio caiu sobre o salão. Eu observei o rosto de meu pai percorrer confusão, depois constrangimento, depois um pânico desesperado. Vossa Majestade, eu lhe asseguro, Celeste é. Eu posso ver o que ela é. Havia movimento nas sombras onde o rei estava. E então ele estava andando, suas botas ecoando contra o chão de pedra, com o passo medido de um predador. Linda, cuidadosamente apresentada, ensinada a sorrir e ficar e falar exatamente como esperado. Cada palavra aterrissou como uma pedra caída em água parada, e eu vi a postura perfeita de Celeste vacilar apenas ligeiramente. A boca de meu pai abriu e fechou, e eu reconheci a expressão em seu rosto, a mesma que ele usara quando os emissários Lycan chegaram pela primeira vez com suas exigências. Os territórios orientais precisavam fortalecer a aliança. O rei precisava de uma noiva. Precisávamos de proteção da escuridão invasora que engolia aldeias inteiras no último ano. Matemática simples, uma filha para a sobrevivência. A outra, o rei disse, e meu coração parou. Não. Não, ele não podia querer dizer aquela tentando desaparecer na alvenaria perto da porta do serviçal. Cada olho no salão se virou para mim. Eu senti o peso deles como coisas físicas pressionando minha pele. E por um momento, eu não consegui respirar. Não consegui pensar. As sombras que eu havia enrolado em mim mesma como armadura, de repente pareceram transparentes, inúteis. Evander. A voz de meu pai havia ficado fina. Essa é Evander. Ela não é...
Ela é exatamente o que eu estou procurando. O rei entrou totalmente na luz, e eu finalmente o vi claramente. Cabelo escuro com fios de prata nas têmporas, apesar de um rosto que não poderia ter visto mais de 30 invernos. Olhos tão pálidos que pareciam quase incolores na luz do fogo. Olhos de lobo, eu pensei, e senti um arrepio percorrer minha espinha. Ele era bonito de uma forma dura e intransigente, todos ângulos afiados e força controlada, como algo esculpido em pedra da montanha e dado fôlego. E ele estava olhando diretamente para mim. Venha aqui, ele disse, não um pedido. Minhas pernas se moveram antes que minha mente pudesse acompanhar, carregando-me para fora de minhas sombras seguras e para o centro do salão. Eu estava ciente de tudo de repente. O sussurro do meu vestido gasto contra o chão. A maneira como minha trança havia se soltado ligeiramente, o fato de eu estar tremendo, e todos podiam ver, especialmente ele. Eu parei a 3 passos de distância, perto o suficiente para ver a fina cicatriz que cortava sua sobrancelha de esquerda. A maneira como seus ombros preenchiam o couro escuro que ele usava como armadura, perto o suficiente para sentir o cheiro de inverno e pinho, e algo selvagem que fez meu pulso acelerar com um instinto mais antigo que o pensamento. Olhe para mim, ele comandou, e eu percebi que estava olhando para o chão. Eu levantei meus olhos para os dele e o mundo se estreitou para apenas isso. O cinza mais pálido que eu já vira, cercado de ardósia mais escura, me observando com uma intensidade que parecia ser vista por dentro ao invés de olhada. A voz de minha mãe ecoou em minha memória de anos atrás, antes que a doença o a levasse. Coração firme, mãos firmes. Ander, isso é o que sobrevive quando a beleza desvanece. Qual seu nome? Ele perguntou, embora eu soubesse que ele já o ouvira. Evander, Vossa Majestade. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Pequena Vitória. Por que você estava se escondendo? A pergunta me pegou de surpresa com sua direticidade. Eu poderia ter mentido. Deveria ter mentido. Mas algo naqueles olhos pálidos de lobo me disse que ele saberia. Porque ninguém estava procurando por mim de qualquer maneira. Eu ouvi a aguda inspiração de meu pai. O suspiro silencioso de Celeste. Você não dizia coisas assim na frente de reis e conselhos. Você não admitia sua própria invisibilidade como se fosse apenas outro fato, como a cor do céu ou a virada das estações. Mas a expressão do rei não mudou. Se alguma coisa, algo que poderia ter sido reconhecimento, tremeluziu em suas feições, e se eu procuro por você agora, então eu suponho que eu fui encontrada. O canto de sua boca se levantou, não exatamente um sorriso, mas perto o suficiente para enviar uma onda de choque pela multidão que observava. Ele se aproximou e eu me forcei a ficar imóvel, embora todo o instinto gritasse para eu recuar. Quando ele estava perto o suficiente para que eu pudesse ver os fios individuais de prata em seu cabelo escuro, ele falou novamente, baixo o suficiente para que só eu pudesse ouvir. Você está com medo. Sim, bom. Medo significa que você está prestando atenção. Ele me circulou lentamente como um lobo avaliando a presa. E eu senti o peso de seu olhar em meus ombros. Meu vestido de 2 simples. Meu cabelo pálido que nunca aprendera a brilhar como o de Celeste. Seu pai me ofereceu beleza. Poder envolto em seda e perfeição. Você sabe o que eu vejo quando olho para sua irmã? Eu balancei a cabeça, não confiando em minha voz. Um espelho praticado e polido e completamente vazio. Ele completou o seu círculo, ficando na minha frente novamente. Mas você aprendeu a sobreviver nas sombras de sua própria casa. Você aprendeu a ser ignorada, subestimada e esquecida. Essas são habilidades úteis em meu mundo. Seu mundo, eu ecoei, e senti o peso do que isso significava se estabelecendo sobre mim como uma capa. O bando Silvercrest, ele confirmou. 300 Lycans, metade deles guerreiros, todos eles ligados por sangue e lua,
e leis mais antigas que este reino. Eles vão te testar. Alguns vão querer que você falhe. Muitos vão presumir que você já falhou porque eu sou humana. Porque você é pequena, quieta, facilmente ignorada. Seus olhos pálidos seguraram os meus. Mas eu descobri que as criaturas mais perigosas são frequentemente aquelas que ninguém vê chegando. Meu coração martelava contra minhas costelas. Isso não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo. Reis não escolhiam a filha esquecida, aquela que aprendera a se tornar invisível apenas para evitar a constante picada da comparação. Limpa a garganta. E ainda assim eu não entendo. Eu sussurrei. Por que eu? Por quê? Ele disse. E pela primeira vez eu ouvi algo sob a aspereza de sua voz. Algo que soava quase como solidão. Eu não preciso de outra coisa bonita para exibir em meu salão. Eu preciso de alguém que saiba o que significa sobreviver quando o mundo espera que você se quebre. Ele se virou então, dirigindo-se à sala com a mesma autoridade absoluta que mostrara desde que entrara. Lord Garrett, eu aceito sua oferta de aliança. Sua filha, Evander, retornará comigo para Silverestio como minha noiva prometida. A cerimônia de ligação acontecerá sob a próxima lua cheia. O salão irrompeu em barulho, sussurros chocados, os protestos gaguejantes de meu pai rapidamente engolidos por cálculo político. O rosto de Celeste ficou branco como neve fresca, mas eu mal ouvi qualquer coisa. Eu estava muito ocupada tentando respirar, tentando processar que minha vida inteira acabara de ser reescrita no espaço de uma conversa. O rei, eu nem sabia o nome dele ainda, eu percebi com uma onda de histeria, estendeu sua mão em minha direção. Partimos ao amanhecer. Eu sugiro que você arrume uma mala leve. Onde estamos indo, os adornos deste mundo não te servirão. Eu encarei sua mão estendida. Palma larga, dedos longos, uma fina cicatriz através dos nós dos dedos, uma mão que poderia esmagar ou proteger com igual facilidade. Atrás de mim, eu podia sentir o desespero de meu pai, o choque de Celeste, o peso de um salão inteiro cheio de pessoas esperando para ver o que a filha invisível faria. Coração firme, mãos firmes. Eu estendi a mão e coloquei minha palma contra a dele. Seus dedos fecharam-se em torno dos meus, quentes, certos e inteiramente inescapáveis. E eu senti o chão se mover sob meus pés como se o mundo estivesse inclinando para uma nova configuração. Amanhã, então, eu disse, e minha voz não tremeu. Seu aperto apertou apenas ligeiramente. Aprovação tremeluzindo através de suas feições duras. Amanhã. Mas quando ele soltou minha mão e se virou para discutir termos com os conselheiros de meu pai, eu avistei alguém na beira do salão. Uma figura alta em roupas de viagem escuras, observando os procedimentos com olhos que brilhavam muito intensamente na luz do fogo. Quando nossos olhares se encontraram, ele sorriu, lento e afiado, e eu senti gelo rastejar pela minha espinha. Então ele se foi, derretendo nas sombras como se nunca tivesse estado ali. Eu pressionei minha mão contra meu estômago, tentando acalmar a súbita pontada de desconforto. O rei me escolhera por razões que eu não entendia completamente. Em menos de 12 horas, eu deixaria o único lar que já conhecera por um mundo de criaturas que poderiam me despedaçar sem esforço. E alguém ou algo estivera observando com um interesse que não parecia em nada com celebração. A luz do fogo parecia mais fria de repente e as sombras mais profundas. O que eu acabara de concordar. Eu não dormi aquela noite. Como eu poderia? Cada vez que eu fechava meus olhos, eu via aqueles olhos pálidos de lobo me observando, me avaliando como se eu fosse um quebra-cabeça que ele decidira resolver. Ou aquela figura estranha na beira do salão, cujo sorriso prometera coisas que eu não queria entender. Meu quarto parecia menor do que o usual, as paredes se apertando enquanto eu me movia através do processo mecânico de fazer as malas. O que se trazia para uma fortaleza Lycan? Meus vestidos eram simples, gastos,
Nada como o guarda-roupa de sedas e veludos de Celeste. Eu os dobrei de qualquer forma, as mãos se movendo por conta própria, enquanto minha mente corria em círculos. Você não pode realmente estar fazendo isso. Eu não me virei para a voz de Celeste. Ela estava na minha porta, ainda em seu vestido esmeralda, embora seu cabelo perfeito tivesse se soltado em volta de seus ombros. Na luz da vela, ela parecia mais jovem, quase vulnerável, uma expressão que eu raramente via em seu rosto. Limpa a garganta. Eu não acho que tenho escolha, eu disse calmamente, dobrando outro vestido cinza simples. Claro, você tem escolha. Diga ao pai que você não vai. Diga ao rei que você não é adequada. Eu poderia. Ela parou e eu ouvi o que ela não disse. Eu poderia ir em vez disso. Eu sou a que deveria ter sido escolhida. Você o ouviu, Celeste. Ele não quer beleza. Ele quer... Eu me calei. Não tenho certeza de como terminar aquela frase. O que ele queria? Alguém ignorado. Alguém que sabia como sobreviver nas sombras. Alguém quebrado de maneiras que ele reconhecia. Ele quer humilhar o pai, Celeste disse amargamente. Escolher você é um insulto. Todos naquele salão sabem disso. As palavras não deveriam ter doído. Eu ouvira variações delas a vida inteira. Aprendera a deixá-las escorregar como chuva em pedra. Mas vindo de minha irmã, neste momento, quando meu mundo estava se fraturando em algo irreconhecível, elas acertaram o alvo. Talvez eu concordei, mantendo minha voz firme. Ou talvez ele veja algo em mim que ninguém mais se preocupou em procurar. Celeste riu, afiada e sem humor. Tipo o quê? Seu dom para desaparecer? Seu talento para ser esquecível? Eu finalmente me virei para encará-la e algo em minha expressão a fez recuar. Sim, eu disse simplesmente, exatamente isso. Você passou a vida inteira sendo vista, Celeste, sendo admirada e desejada e colocada em exibição. Você não tem ideia de como é mover-se pelo mundo como um fantasma. Aprender a ler as pessoas porque elas nunca se preocupam em se protegerem perto de você. Você não sabe como sobreviver quando ninguém pensa que você vale a pena proteger. E você acha que isso vai te ajudar com os Lycans. A voz dela se elevou. Eles são predadores de monstros. Eles vão te comer viva, talvez. Eu voltei à minha arrumação, enfiando o velho diário de couro de minha mãe no fundo de minha bolsa. A única coisa verdadeiramente preciosa que eu possuía, cheia de seus esboços de ervas e remédios curativos. Mas pelo menos eu estarei em algum lugar onde fui escolhida por quem eu sou, não por como eu pareço. Celeste ficou em silêncio por um longo momento. Quando ela falou novamente, sua voz havia ficado suave, quase com medo. E se você não voltar? Eu pausei, as mãos parando em uma camisa dobrada. Nós nunca fomos próximas, Celeste e eu. Como poderíamos ser, quando nosso pai nos colocara uma contra a outra desde a infância, a bonita e a simples, o sucesso e a decepção? Mas ela ainda era minha irmã, e sob a amargura e a competição, sempre houvera algo mais, algo que nenhuma de nós jamais soubera nomear. Então eu suponho que você finalmente terá tudo o que queria, eu disse. Mas eu suavizei com um pequeno sorriso. Ela não o retribuiu. Em vez disso, ela cruzou o quarto em um farfalhar de seda e fez algo que me chocou até a imobilidade. Ela me abraçou segurando firme. Cuidado, ela sussurrou contra meu cabelo. Por favor, eu sei que fui terrível com você, mas eu não quero que você morra. Eu fiquei congelada por um batimento cardíaco, então lentamente levantei meus braços para retribuir o abraço. Eu tentarei não. Ela recuou e seus olhos estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Se ele te machucar, então eu encontrarei uma maneira de sobreviver a isso. Eu apertei os ombros dela uma vez antes de me afastar. Eu sempre faço. Ela saiu sem mais uma palavra, e eu estava sozinha novamente com minha bolsa meio arrumada e pensamentos acelerados. Pela minha janela, eu podia ver a lua, 3/4 cheia, crescendo em direção à cerimônia que o rei havia mencionado.
Menos de 2 semanas para se tornar a noiva de alguém. Menos de 2 semanas para descobrir como sobreviver em um mundo onde eu era a coisa mais fraca na sala. Coração firme, mãos firmes. A voz de minha mãe ecoou. Mas minhas mãos tremiam enquanto eu terminava de arrumar, e meu coração sentia tudo, menos firme. O amanhecer veio muito rápido e muito lento, ambos ao mesmo tempo. Eu estava no pátio enquanto o céu oriental sangrava rosa e ouro. Minha única bolsa aos meus pés, observando os serviçais carregarem suprimentos em cavalos que pareciam grandes demais, poderosos demais. Cavalos Lycan, eu percebi, criados para força e velocidade, como tudo o mais em seu mundo. A comitiva do rei era pequena, apenas 5 outros além dele mesmo. 2 homens e 3 mulheres, todos vestidos com couro escuro e pele, todos se movendo com a mesma graça predatória que eu notara nele. Eles me observaram com expressões que variavam de curiosidade a desdém mal disfarçado enquanto eu descia os degraus. Você está adiantada, o rei observou. Ele já estava montado em um maciço garanhão preto que batia as patas e bufava, o hálito embaçando no ar frio da manhã. Bom, eu não tenho paciência para atrasos. Uma das mulheres, alta, com cabelo ruivo acobreado preso em tranças intrincadas e olhos como âmbar, deu um passo à frente. Isso é o que você escolheu. Ela parece que um vento forte a quebraria ao meio. Então é melhor esperarmos que o vento não esteja muito forte, Rowan. O tom do rei era ameno, mas eu captei a borda sob ele. Um aviso. Os lábios de Rowan se curvaram em algo que não era bem um sorriso. Claro, Dimitri. Ela olhou para mim e eu guardei o nome do rei, Dimitri, para posterior exame. Você consegue sequer cavalgar, pequena humana? Sim, eu disse, mantendo minha voz firme, embora minhas palmas estivessem suando. Eu não sou indefesa. Veremos isso, um dos homens murmurou. Cabelo escuro, construído como um urso com uma cicatriz dividindo sua mandíbula. Os outros riram, baixo e sabendo. Os olhos pálidos de Dimitri brilharam para eles, e o riso morreu imediatamente. Evander cavalgará comigo até chegarmos à fronteira da floresta. Então avaliaremos. Ele estendeu a mão para mim e ouvi o desafio no gesto. Na frente de seu povo, na frente dos serviçais da casa de meu pai, ele estava me pedindo para confiar nele ou testando se eu o faria. Eu peguei sua mão, aquele mesmo aperto quente e certo da noite anterior, e o deixei me puxar para trás dele. O cavalo dançou de lado e eu agarrei instintivamente a cintura de Dimitri para não cair. Sob o couro, eu podia sentir o calor sólido dele, a força controlada em cada músculo. Segure firme, ele disse, e eu mal tive tempo de registrar as palavras antes que ele esporeasse o cavalo para a frente. Deixamos a propriedade de meu pai a galope, e eu me encostei nas costas de Dimitri, o coração martelando, enquanto o chão se embaçava sob nós. Os outros caíram em formação ao nosso redor. Rowan à nossa esquerda, o homem cicatrizado à nossa direita, o resto flanqueando atrás. Eles se moveram como uma unidade, perfeitamente sincronizados, e eu senti minha alteridade como um peso físico. Cavalgamos por horas, os jardins bem cuidados e campos organizados dos territórios orientais gradualmente deram lugar a um país mais selvagem. Colinas ondulantes pontilhadas de carvalhos antigos, cercas de pedra desmoronando de volta à terra, riachos que corriam claros e frios sobre rochas cobertas de musgo. Era bonito de uma forma que as terras cuidadosamente controladas de meu pai nunca haviam sido. Cru, indomado, como o homem a quem eu me agarrava. Dimitri não falou, mas eu o senti ajustar sua posição ocasionalmente para facilitar minha aderência. Pequenas considerações que ninguém mais parecia notar. Por volta do meio-dia, ele finalmente diminuiu a velocidade, parando o cavalo perto de um riacho que cortava um prado de grama alta. Descansamos aqui, ele anunciou, desmontando em um movimento fluido antes de estender a mão para me ajudar a descer.
Minhas pernas quase cederam quando meus pés tocaram o chão. Horas cavalgando atrás de alguém que irradiava calor como uma fornalha me deixaram rígida e tremendo. Dimitri me firmou com uma mão em meu cotovelo, sua expressão ilegível. Você se saiu bem, ele disse baixinho. Melhor do que eu esperava. Suas expectativas devem ser muito baixas. Eu consegui e fui recompensada com aquele quase sorriso novamente. Com humanos, geralmente ele me soltou e se virou para se dirigir aos outros. Comam, deem água aos cavalos. Continuaremos em 1 hora. O grupo se dispersou com deficiência de prática e eu me encontrei em pé desajeitadamente perto do riacho, incerta do meu lugar em sua máquina bem lubrificada. Rowan apareceu ao meu lado, oferecendo uma bolsa de água com um olhar que poderia ter sido avaliação ou cálculo. Aqui, você precisará se manter hidratada. Nós não diminuímos o ritmo por fraqueza. Obrigada, eu disse, aceitando a bolsa e bebendo profundamente. A água estava fria o suficiente para fazer meus dentes doerem. Não me agradeça. Eu não estou fazendo nenhum favor a você. Rowan cruzou os braços, me estudando como se eu fosse um inseto particularmente interessante. Dimitri tem suas razões para tudo. Mas trazer uma noiva humana para Silverest, isso vai causar problemas que você não pode sequer imaginar. Então por que você não tentou impedi-lo? Ela riu, mas não havia humor. Ninguém impede Dimitri quando ele toma uma decisão. Aprendemos essa lição anos atrás. Seus olhos âmbar se estreitaram. Mas isso não significa que temos que gostar de suas escolhas. Eu não pedi para ser escolhida. Eu, limpa a garganta, disse calmamente. Não, eu não suponho que você o fez. Algo mudou em sua expressão. Limpa a garganta. Não calor exatamente, mas talvez um respeito relutante. Um conselho, pequena humana. Não tente ser algo que você não é. O bando sentirá o cheiro da decepção como sangue na água. O que quer que Dimitri viu em você, se apoie nisso. É sua única chance. Antes que eu pudesse responder, um uivo rasgou o ar, longo, lamentoso, arrepiando cada pelo em meu corpo. As cabeças dos Lycans se ergueram em uníssono, os corpos ficando tensos com súbita alerta. Dimitri estava se movendo antes que o eco desaparecesse, cruzando o prado em longas passadas, seu rosto endurecido como pedra. Fronteira norte, o homem cicatrizado disse, voz tensa. Esse é o território de Silos, eu sei. Os olhos pálidos de Dimitri escanearam a linha das árvores, e eu vi algo brilhar em suas feições. Raiva, sim, mas por baixo dela. Preocupação, todos montem agora. O que há de errado? Eu perguntei enquanto Rowan praticamente me empurrava em direção ao cavalo de Dimitri. Vagabundo, ela disse brevemente. E se Silas está chamando aviso, significa que está perto. Eu não entendi o que isso significava, mas o medo em sua voz, a primeira emoção real que eu ouvira dela, me disse tudo o que eu precisava saber. Dimitri me puxou para cima na frente dele desta vez, um braço travando em volta da minha cintura. O que quer que aconteça, ele disse contra meu ouvido. Não corra. Correr dispara a resposta de caça. Entende? Eu assenti, não confiando em minha voz. Nós cavalgamos rápido para o norte, seguindo aquele uivo terrível, enquanto ele subia e descia como o lamento de uma sereia. A paisagem mudou enquanto subíamos. Prados dando lugar à floresta densa, luz solar se fraturando através do dossel em raios dourados. E então eu o vi. Um homem estava em uma clareira à frente, exceto que ele não era mais bem um homem. Sua forma parecia piscar e mudar, presa entre humano e algo mais. Muito alto, membros muito longos, olhos que brilhavam com uma loucura febril e brilhante. Sangue manchava sua boca e mãos, e enquanto nos aproximávamos, ele sorriu com dentes demais. Dimitri, ele rosnou, e sua voz soava como cascalho rangendo contra osso. Você me trouxe um presente. Seus olhos se fixaram em mim, e eu senti o braço de Dimitri se apertar como aço em volta da minha cintura.
Recue, Gregor, Dmitri comandou, sua voz carregando autoridade absoluta. Você conhece a lei. A loucura te possuiu, mas você ainda pode escolher terminar isso com dignidade. Gregor riu alto e rachado. Dignidade? Estou morrendo de fome, velho amigo. Queimando de dentro para fora. E ela cheira tão doce, tão humana, tão frágil. Ele deu um passo à frente e eu ouvi os outros desmontarem atrás de nós, espalhando-se em uma formação defensiva. Mas a atenção de Gregor nunca me deixou. E eu entendi com clareza cristalina que eu estava olhando para a morte vestindo um rosto familiar. Último aviso, Dmitri disse. E havia algo novo em sua voz agora. Algo que fez meu sangue gelar. Vá embora. Me faça. O mundo explodiu em movimento. Dmitri se moveu tão rápido que eu não vi. Em um momento eu estava presa contra o peito dele. No próximo eu estava sendo entregue a Rowan, que aparecera ao lado do cavalo. Leve-a para trás, ele ordenou, já se transformando no meio do salto. Eu sabia que Dmitri era Lycan, sabia disso intelectualmente, da mesma forma que você sabe que o sol nasce ou a água flui morro abaixo. Mas saber e ver eram coisas inteiramente diferentes. Seu corpo ondulou e se reformou, roupas se rasgando, enquanto a pelagem irrompia em sua pele, não cinza ou preta como eu esperava, mas uma cor ardosa e profunda atravessada por fios de prata. Maciço, poderoso. Sua forma de lobo era facilmente o dobro do tamanho de qualquer animal natural, todo músculo enrolado e graça predatória. Aqueles olhos pálidos permaneceram inalterados, observando Gregor com uma intensidade que me fez querer desviar o olhar. A transformação de Gregor estava errada em comparação, incompleta. Seu corpo se contorcia em ângulos que não deveriam existir, preso em um horrível meio-termo entre homem e besta. E o som que ele fez, meio rosnado, meio grito, falava apenas de dor, fome e loucura. Não assista, Rowan disse bruscamente, me puxando para trás. Mas eu não conseguia desviar o olhar. Gregor avançou incrivelmente rápido, garras estendidas. Dmitri o encontrou no ar com um rosnado que fez as árvores tremerem, e eles colidiram em uma fúria de dentes e garras que foi mais violência do que eu jamais testemunhara. Os outros Lycans também haviam se transformado, formando um círculo frouxo ao redor dos combatentes, mas nenhum deles interferiu. Isso era entre Dmitri e o renegado. Alguma lei ou costume que eu não entendia. Sangue espirrou sobre folhas mortas. As garras de Gregor rasgaram o ombro de Dmitri, abrindo sulcos que imediatamente começaram a cicatrizar. Outra coisa que eu sabia intelectualmente, mas não havia realmente compreendido. As mandíbulas de Dmitri se fecharam na testa de Gregor, e eu ouvi o osso estalar como um tiro. Gregor gritou, o som muito humano, e algo em meu peito se contorceu. Essa coisa que nos atacava fora uma pessoa uma vez. Alguém que Dmitri chamara de velho amigo. Que tipo de mundo eu entrara onde amigos se tornavam monstros e a única misericórdia era a morte? A loucura chega a todos nós eventualmente. Rowan disse calmamente, como se lesse meus pensamentos. Alguns a combatem por mais tempo que outros. Gregor foi forte uma vez, um bom guerreiro, mas algo se quebrou nele 6 meses atrás. E o lobo tomou conta. Isso era inevitável. Não há nada que possa ser feito. Eu sussurrei, observando Dmitri prender Gregor ao chão, mandíbulas fechando-se em volta de sua garganta. Para salvá-los. Se houvesse, você não acha que já teríamos encontrado? A voz de Rowan era mais dura que pedra. Nós somos predadores, pequena humana. Vivemos com a morte como uma companheira constante. A única escolha que temos é se a enfrentamos com honra ou se a deixamos nos consumir como fez com Gregor. As mandíbulas de Dmitri apertaram e, com um movimento rápido, acabou. O corpo de Gregor ficou mole, o horrível piscar entre as formas finalmente se estabelecendo em sua forma humana. Um homem de meia idade com cabelos grisalhos
e um rosto cicatrizado que poderia ter sido gentil uma vez. Dmitri manteve a posição por um longo momento, um baixo lamento crescendo em sua garganta que soava quase como luto. Então ele se transformou de volta, ficando nu e respingado de sangue sobre o cadáver de seu amigo, cabeça curvada. Ninguém falou. O homem cicatrizado deu um passo à frente com uma capa, cobrindo os ombros de Dmitri, sem uma palavra. Os outros começaram o trabalho sombrio de reparar o corpo de Gregor, seus movimentos reverentes, apesar da violência que acabara de ocorrer. Eu estava congelada, a mão de Rowan ainda segurando meu braço, tentando processar o que eu acabara de testemunhar. A velocidade disso, a brutalidade, a terrível misericórdia do golpe mortal. A cabeça de Dmitri se ergueu, e seus olhos pálidos encontraram os meus através da clareira. Mesmo a esta distância, eu podia ver o peso neles, limpa a garganta, o custo do que ele acabara de fazer. Nós o queimamos aqui, ele disse, sua voz áspera. Ele merece isso. Então continuamos para Silvercrest. O pé queimou contra o céu que escurecia, faíscas subindo para se juntar às estrelas emergentes. Nós ficamos em círculo ao redor dele, os Lycans em suas formas humanas. Eu ligeiramente afastada, uma estranha testemunhando algo sagrado e terrível. Eles cantaram baixo e assombroso em uma língua que eu não reconhecia. Uma canção de morte, eu percebi, honrando o guerreiro que Gregor fora antes que a loucura o levasse. Dmitri ficou mais perto das chamas, ainda vestindo apenas a capa, seu rosto esculpido da sombra e da luz do fogo. Ele não havia olhado para mim desde aquele momento na clareira, e eu me perguntava o que ele via quando o fazia. Medo, repulsa, a confirmação de que trazer um humano para este mundo era um erro. Quando a canção terminou e o fogo consumira o corpo de Gregor a cinzas, Dmitri finalmente se moveu. Ele caminhou até onde eu estava na beira do círculo, e eu me forcei a não recuar, mesmo que meus instintos gritassem para eu fugir desta criatura que acabara de matar com tamanha violência eficiente. Você está com medo de mim agora, ele afirmou. Não uma pergunta. Sim, eu admiti. Mentir parecia inútil e perigoso, mas eu estava com medo de você antes. Isso apenas esclareceu no que esse medo se baseava. Algo tremeluziu em suas feições. Surpresa, talvez, ou respeito. A maioria dos humanos estaria correndo agora, ou gritando, ou ambos. Para onde eu correria? Eu gesticulei para a floresta escura que nos cercava. E gritar parece contraproducente. Eu encontrei seus olhos pálidos, procurando pelo homem que eu vislumbrara por baixo do rei e do predador. Você o chamou de velho amigo. Eu sinto muito que você teve que fazer isso. Sua mandíbula se apertou, e por um momento eu pensei que ele poderia ir embora. Em vez disso, ele disse baixinho. Gregor me ensinou a caçar quando eu entrei em meu lobo pela primeira vez. Ele foi paciente quando os outros não foram. Gentil à sua maneira, ele fez uma pausa. A loucura o levou lentamente. Quando percebemos o quão longe ele estava, era tarde demais para qualquer coisa, exceto isso. O que causa isso? A loucura. Nós não sabemos. Trauma, às vezes. Idade, uma quebra na conexão entre homem e lobo, aquele delicado equilíbrio que todos nós caminhamos. Ele olhou de volta para o fogo moribundo. É o que mais tememos, não a morte em si, mas perder o controle, tornando-se algo que tem que ser abatido como um cão raivoso. Eu pensei sobre o que Rowan havia dito, que a loucura os atingiria a todos eventualmente, vivendo sob aquela sombra, sabendo que sua própria mente e corpo poderiam traí-lo, transformá-lo em um monstro que seus amigos teriam que matar. É por isso que você mantém o bando tão perto, tão estruturado. As leis e hierarquias não são apenas sobre poder, são sobre sobrevivência. Ele se virou para me olhar então. Sério? Olhe para mim. E eu vi a exaustão sob seu exterior composto. Você vê claramente para alguém tão jovem. Eu te disse,
Ser ignorada te ensina a observar. Eu hesitei, então fiz a pergunta que vinha se formando desde a clareira. O que acontece agora? Continuamos ainda para Silver ou isso mudou as coisas? Por que mudaria as coisas? Porque eu sou humana, fraca. Eu acabei de ver você matar alguém e estou aqui tentando não me desintegrar. Minha voz saiu mais firme do que eu sentia. Você precisa de uma companheira que possa lidar com este mundo, e eu não tenho certeza de que sou capaz disso. Dimitri se aproximou, perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar minha cabeça para trás para manter contato visual. Você ainda está de pé, ele disse suavemente. Você não correu, nem gritou, nem desmaiou. Você fez perguntas ponderadas e mostrou compaixão por uma criatura que queria te despedaçar. Você sabe o quão raro isso é? Quantos guerreiros treinados eu vi se quebrar em seu primeiro encontro real com a loucura? Mas eu te escolhi porque você sobreviveu em um mundo que tentou te tornar invisível. Porque você aprendeu a ser forte das únicas maneiras disponíveis para você. A mão dele subiu e eu senti as costas de seus dedos roçarem minha bochecha. Gentil, cuidadoso, como se eu pudesse quebrar. Este mundo tentará te quebrar de maneiras diferentes, mas se você sobreviveu à casa de seu pai, à sombra de Celeste, a uma vida inteira sendo dita que você não era o suficiente, então você pode sobreviver a Silvercrest. Meu fôlego engasgou ao toque, a ternura inesperada nele. Você tem muita fé em alguém que mal conhece. Fé. Ele sorriu, afiado e sem humor. Não, eu tenho observação e instinto aprimorados ao longo de 3 décadas de leitura de pessoas para determinar se elas me trairão ou permanecerão firmes. Você se dobrará, Evander. Este mundo te testará de maneiras que você não pode imaginar. Mas eu não acho que você se quebrará. Ele abaixou a mão e deu um passo para trás, quebrando a estranha intimidade do momento. Acampamos aqui esta noite. Silvercrest ainda são 2 dias de cavalgada, e os cavalos precisam de descanso. Amanhã será mais difícil. Entramos em território do bando, e a notícia terá se espalhado sobre minha escolha. Você enfrentará escrutínio que fará esta noite parecer gentil. Maravilhoso, eu murmurei, e fui recompensada com aquele quase sorriso. Durma um pouco se puder. Rowan vai te mostrar onde montar seu saco de dormir. Ele pausou, então acrescentou calmamente. Obrigado, por quê? Por não correr. Por perguntar sobre Gregor em vez de apenas ver um monstro. Por... Ele se calou, balançando a cabeça. Apenas obrigado. Ele se afastou antes que eu pudesse responder, reunindo-se aos outros que haviam começado a montar acampamento com eficiência prática. Eu fiquei sozinha perto do fogo moribundo, tentando reconciliar o assassino brutal que eu vira na clareira com um homem que acabara de tocar meu rosto como se eu fosse algo precioso. Rowan apareceu ao meu lado, carregando cobertores e um olhar de quem sabe. Vamos, você vai querer dormir enquanto pode. Amanhã, o verdadeiro teste começa. Eu deitei em meu saco de dormir, olhando para as estrelas visíveis através das fendas no dossel da floresta, ouvindo os sons do bando se acomodando ao meu redor. Conversas baixas naquela língua cantada que eu não entendia o estalo ocasional do fogo e, por baixo de tudo mais, um senso de vigilância de olhos na escuridão que nunca se fechavam de fato em algum lugar nas árvores. Algo uivou, não o grito de alerta de antes, mas algo diferente, lamentoso, solitário. Eu pensei nas palavras de Dimitri, sobre se dobrar, mas não quebrar, sobre sobreviver em um mundo que me testaria de maneiras que eu não podia imaginar. Eu passara 23 anos sendo invisível, sendo ignorada, sendo a filha que ninguém queria. E agora eu deveria me tornar rainha de criaturas que poderiam me despedaçar sem esforço. A impossibilidade disso deveria ter me aterrorizado. Limpa a garganta. E aterrorizou. Mas por baixo do medo havia algo mais. Algo que parecia quase como antecipação. Pela primeira vez em minha vida, alguém olhara para mim
e vira potencial em vez de decepção. Havia me escolhido não apesar de minhas fraquezas, mas por causa das forças que eu desenvolvera para sobreviver a elas. Eu só tinha que esperar que a fé de Dimitri não estivesse equivocada. Porque amanhã eu entraria em um mundo onde ser humana me tornava presa, onde a palavra ou gesto errado poderia significar a morte, onde a escolha de uma noiva por um rei poderia desencadear conflitos que eu ainda não entendia. Mas esta noite, sob as estrelas, com um rei Lycan dormindo em algum lugar na escuridão próxima, eu me permiti sentir algo que não sentia há anos: esperança. Mesmo que fosse tola, mesmo que provavelmente me mataria. Eu fechei meus olhos e tentei dormir, sabendo que o que quer que viesse a seguir, não havia como voltar atrás. Eu fora escolhida, reivindicada, puxada de minhas sombras para uma luz tão brilhante que poderia me queimar as cinzas. Tudo o que eu podia fazer era esperar ser forte o suficiente para resistir. Os portões de Silvercrest ergueram-se da floresta como algo saído de um sonho febril. Madeira maciça e ferro esculpidos com símbolos que pareciam se contorcer na luz da tarde. Além deles, eu podia, limpa a garganta, ver edifícios de pedra e madeira subindo a encosta da montanha, conectados por caminhos íngremes e pontes de madeira. Fumaça ondulava das chaminés, e mesmo a esta distância, eu podia ouvir vozes, movimento, vida, minha nova casa. Se eu sobrevivesse o tempo suficiente para chamá-la assim, Dimitri estivera quieto desde que desarmamos acampamento naquela manhã, seu corpo tenso de uma maneira que eu aprendera a ler ao longo de nossos 2 dias de viagem. Quanto mais perto chegávamos de Silver, mais rígida sua postura se tornava. O que quer que nos esperasse além daqueles portões, ele estava se preparando para isso. Eles estão observando. Rowan murmurou, puxando seu cavalo para o lado do nosso. Ela estivera mais falante hoje. Talvez sentindo pena de mim, ou talvez simplesmente entediada das paredes, das janelas. A esta altura, todos sabem o que você é, o que Dimitri fez, e eles não estão felizes com limpa a garganta, isso, eu imaginei. Felizes? Ela riu. Pequena humana. Você está prestes a entrar em um ninho de vespas. O bando está sem uma aluna há 8 anos, desde que a primeira companheira de Dimitri morreu. Muitos pensaram que ele escolheria de dentro do bando, fortaleceria alianças, honraria linhagens. Em vez disso, ele traz para casa uma garota humana que looks like she'd blow away in a strong wind. Sua primeira companheira, eu ecoei, arquivando essa informação. O que aconteceu com ela? A expressão de Rowan ficou cuidadosamente vazia. Essa não é minha história para contar, mas saiba disso. Ela era tudo o que você não é. Forte, feroz, nascida no bando. E ela morreu protegendo Silverest de um ataque que nunca deveria ter alcançado nossas fronteiras. A acusação não dita pairava entre nós. E você acha que pode preencher esses sapatos? Eu não acho que posso, eu disse calmamente. Eu acho que falharei espetacularmente e provavelmente morrerei tentando. Mas Dimitri me escolheu de qualquer maneira. Então, ou ele vê algo que eu não vejo, ou ele está cometendo um erro terrível. De qualquer forma, eu estou aqui. Rowan me estudou por um longo momento, então assentiu lentamente. Pelo menos você é honesta. Isso pode ser o suficiente para te manter viva. Talvez. Os portões se abriram quando nos aproximamos, e eu senti cada olho em mim enquanto cavalgávamos. Lycans alinhavam o caminho principal. Homens e mulheres em vários estados de vestimenta, alguns em forma humana, outros deixando seus lobos aparecerem em olhos dourados ou dentes afiados. Crianças corriam entre os adultos, sua curiosidade menos velada do que a hostilidade de seus mais velhos. Eles eram lindos, todos eles, fortes e graciosos e totalmente outros. E eu era uma garota humana pálida e pequena em um cavalo, tentando não parecer tão aterrorizada quanto me sentia. Dimitri finalmente falou, sua voz baixa para meus ouvidos apenas. Cabeça erguida, olhos para frente.
Você está lá, Luna, para ser, mesmo que eles ainda não aceitem. Mostre fraqueza agora, e você nunca se recuperará. Eu endireitei minha coluna, levantei meu queixo e tentei canalizar cada grama de dignidade que aprendera observando o Celeste navegar nas hierarquias sociais. A ironia não me passou despercebida, usando as habilidades de minha irmã para sobreviver em um mundo que ela nunca imaginara. Nós desmontamos em um pátio central e imediatamente eu fui cercada por pessoas, membros do bando se apertando, seus cheiros avassaladores, pinho e terra e algo selvagem. Suas vozes uma cacofonia de perguntas e desafios e raiva mal contida. Isso é o que ele escolheu. Ela é tão pequena. Lixo humano. Silêncio. A voz de Dimitri cortou o barulho como uma lâmina. E o pátio ficou instantaneamente silencioso. Ele estava às minhas costas, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando dele. E quando ele falou novamente, suas palavras carregavam o peso da autoridade absoluta. Esta é Evander. Ela será sua aluna sob a próxima lua cheia. Você a tratará com o respeito que essa posição exige, ou você responderá a mim pessoalmente. Eu sou entendido. Murmúrios de assentimento, relutantes mas presentes. A multidão não se dispersou, mas nos deu espaço enquanto Dimitri me guiava em direção ao maior edifício. Um salão de madeira escura e pedra que dominava o centro do assentamento. Isso foi bem, eu murmurei, e ouvi seu bufo baixo de quase riso. Isso foi eles sendo educados. Espere até os desafios começarem. Desafios? Qualquer membro do bando pode desafiar seu direito de ser Luna. É tradicional. Uma forma de garantir que a companheira do rei seja forte o suficiente para liderar. Ele segurou a porta pesada aberta para mim, e eu entrei em um salão que cheirava a fumaça de madeira e carne assada e centenas de anos de história. Normalmente eles são cerimoniais, alguns testes de força ou sabedoria, facilmente passados por alguém nascido no bando. Mas com você, eles estarão tentando me fazer falhar. Eles estarão tentando te matar, ele corrigiu sem rodeios. Não diretamente, isso violaria a lei do bando. Mas eles te levarão aos seus limites e além, esperando que você se quebre ou fuja. Alguns porque genuinamente acreditam que uma luna humana nos enfraquecerá. Outros porque queriam a posição para si mesmos ou para suas filhas. Meu estômago se contorceu. E se eu me quebrar, se eu não conseguir passar nos desafios deles? Dimitri parou, virando-se para me encarar no corredor escuro. Então você vai para casa e eu escolho outra pessoa, e ambos vivemos com o conhecimento de que eu estava errado sobre você. Seus olhos pálidos seguraram os meus, mas eu não acho que estou errado, Evander. Eu acho que você é mais forte do que acredita, mais forte do que qualquer um já te deu crédito. Antes que eu pudesse responder, uma porta no final do salão se abriu, e uma mulher entrou, alta e poderosamente construída, com cabelo preto salpicado de branco e olhos como lascas de gelo. Ela se movia com a confiança de alguém que nunca questionara seu lugar no mundo. E quando aqueles olhos frios pousaram em mim, eu me senti avaliada e dispensada no mesmo olhar. Então esta é a humana. Sua voz era profunda, autoritária. Dimitri, que jogo você está jogando? Nenhum jogo, Helena. Evander é minha companheira escolhida. Seu tom era respeitoso, mas firme. Ela passará pelos julgamentos tradicionais, o mesmo que qualquer candidata aluna. A risada de Helena foi áspera. Julgamentos tradicionais? Ela estará morta antes que o primeiro esteja completo. Ela me circulou lentamente e eu me forcei a ficar parada sob seu escrutínio. O que você pode fazer, garota? Você pode caçar, lutar, liderar guerreiros para a batalha, curar os feridos, comungar com a lua? Não, eu disse simplesmente. Eu não posso fazer nenhuma dessas coisas. Seus olhos se estreitaram. Então, qual possível utilidade você tem? Eu pensei sobre a pergunta.
Realmente pensei sobre ela, procurando por uma resposta honesta que não soasse patética ou desesperada. Eu posso ouvir, eu disse finalmente. Eu posso ver padrões que outros perdem porque estou acostumada a ser ignorada. Eu posso sobreviver em ambientes hostis sendo adaptável em vez de forte. E eu posso suportar coisas que quebrariam alguém que nunca teve que aprender como. Helena me encarou e eu não consegui ler a expressão em seu rosto. Então ela se virou para Dimitri. Ela é honesta, pelo menos. Tolamente assim. Ela balançou a cabeça. Os testes começam amanhã ao amanhecer. Primeiro desafio, a caçada. Se ela sobreviver a isso, veremos o resto. Helena, você quer que ela seja aceita, Dimitri? Então ela prova a si mesma da mesma forma que toda aluna fez nos últimos 1000 anos. Sem tratamento especial. Sem misericórdia, porque ela é humana. A voz de Helena era de ferro. Ou ela é forte o suficiente para estar ao seu lado, ou ela não é. Amanhã descobriremos. Ela saiu sem esperar uma resposta. E eu ouvi Dimitri suspirar. Helena é minha segunda. Ela está com o bando há 40 anos e liderou nossos guerreiros através de 3 guerras territoriais. A aprovação dela importa. E eu acabei de falhar em obtê-la. Você não falhou. Você foi honesta. O que é mais do que a maioria teria conseguido. Ele começou a andar novamente, me guiando mais fundo no salão. A caçada é tradicionalmente o primeiro julgamento. Você receberá 1 hora de vantagem, então será liberada na floresta. O bando te caça. Se você sobreviver até o nascer da lua sem ser pega, você passa. Minha boca secou. E se eu for pega, então você falha. E eu escolho outra companheira. Ele parou do lado de fora de uma pesada porta de madeira. Estes são seus aposentos. Os meus estão conectados através daquela porta. Ele apontou para uma porta menor na parede distante. Caso você precise de algo, descanse enquanto pode. Amanhã será difícil. Dimitri. Eu segurei o braço dele antes que ele pudesse sair, sentindo o músculo cordado sob sua manga. Por que você está fazendo isso? Realmente? Deve haver maneiras mais fáceis de garantir uma aliança com os territórios orientais. Ele olhou para onde minha mão repousava em seu braço e algo complicado cruzou suas feições. 8 anos atrás, minha companheira foi morta porque eu não estava prestando atenção nas coisas certas. Eu estava focado em força, em poder, em manter o domínio pela força. E enquanto eu estava ocupado sendo o lobo mais forte do bando, eu perdi os sinais de que algo estava apodrecendo em nosso cerne. Siena morreu por causa da minha cegueira. Sua voz havia ficado baixa, distante. Depois disso, eu jurei que nunca escolheria outra companheira que fosse apenas um espelho do que todos esperavam. Eu precisava de alguém que pudesse ver o que eu perdia, que entendesse que força nem sempre é sobre garras e dentes. Ele encontrou meus olhos. Alguém que sobreviveu sendo astuto em vez de poderoso. Essa é você, Evander. É por isso que você está aqui. Ele saiu antes que eu pudesse responder, fechando a porta suavemente atrás dele. Eu fiquei sozinha em aposentos que eram maiores que todo o meu quarto em casa. Paredes de pedra penduradas com tapeçarias, uma lareira já estalando com calor, janelas que davam para o assentamento e a floresta além. Amanhã aquela floresta se tornaria meu terreno de caça. Amanhã eu correria pela minha vida enquanto um bando inteiro de predadores me perseguia pelas árvores. Eu me movi para a janela, observando o sol afundar em direção ao horizonte. Em algum lugar lá fora, membros do bando estavam se preparando para a caçada, afiando suas habilidades, planejando suas estratégias, antecipando a caçada fácil de uma garota humana que não tinha chance. Eles esperavam que eu falhasse, provavelmente queriam que eu falhasse, e honestamente o dinheiro inteligente estava neles estarem certos. Mas eu não sobrevivera 23 anos sendo invisível, sendo previsível. Eu aprendera a ler as pessoas, a antecipar suas expectativas, a usar suas suposições contra elas. Se o bando esperava uma garota aterrorizada correndo cegamente pela floresta,
gritando e chorando e tornando isso fácil. Então eu lhes daria algo totalmente diferente. Eu puxei o diário de minha mãe da minha bolsa, folheando páginas de notas cuidadosas sobre ervas e plantas curativas. Ela fora uma curandeira antes que a doença a levasse. Me ensinara o básico antes que eu tivesse idade suficiente para entender por que importava. Eu nunca o buscara. Que utilidade tinha a cura em uma casa onde ninguém se importava se você se machucava? Mas uma floresta cheia de plantas, um bando esperando fraqueza e uma hora de vantagem. Talvez eu tivesse mais armas do que garras e dentes afinal. Passei o resto da noite estudando as notas de minha mãe, memorizando cada planta que poderia me ajudar. Quais induziam sono, quais causavam confusão, quais mascaravam o cheiro ou criavam fumaça. Quando a escuridão total caiu, eu saí de meus aposentos, mantendo-me nas sombras, velho hábito, e fiz meu caminho até a beira da floresta. Se eu fosse sobreviver à caçada, eu precisava conhecer o terreno. O assentamento havia silenciado, a maioria do bando dentro para a refeição da noite. Eu podia ouvir vozes e risadas do grande salão, sentir o cheiro de carne assada e pão fresco. Meu estômago roncou, mas eu o ignorei. Comida podia esperar. Sobrevivência não podia. Eu havia avançado talvez 50 jardas para dentro das árvores quando uma voz falou da escuridão, explorando o terreno de caça, inteligente. Eu girei para encontrar uma figura encostada em um carvalho maciço, jovem, talvez na casa dos 20, com cabelo tão pálido que era quase branco e olhos que brilhavam âmbar à luz da lua. Ele sorriu, e eu vi os caninos alongados de alguém deixando seu lobo aparecer. Eu sou Caspian, ele disse, empurrando-se da árvore com graça preguiçosa. Filho de Helena, futuro segundo, se eu provar ser digno. Ele me circulou lentamente, e eu fui lembrada visceralmente da avaliação de Dimitri no salão de meu pai. Você é a humana que pensa que pode ser Luna. Eu sou a humana que Dimitri escolheu. Eu corrigi, mantendo minha voz firme. Se eu posso ser Luna, resta a ver. Caspian Hill, eu gosto de você. Você é honesta sobre estar aterrorizada. Ele parou de circular, inclinando a cabeça. Uma palavra de conselho, a caçada na manhã. Não vá para o rio. Todos esperam que você siga a água. Tente mascarar seu cheiro. Vá para o alto em vez disso. Os afloramentos rochosos no quadrante norte. A maioria do bando não esperará que um humano tenha a resistência para a escalada. Eu o estudei desconfiadamente. Por que você está me ajudando? Quem disse que estou ajudando? Seu sorriso se aguçou. Talvez eu só queira tornar a caçada mais interessante. Ou talvez sua expressão ficou ligeiramente sóbria. Eu estou cansado de ver minha mãe tentar comandar este bando das sombras. Dimitri precisa de uma companheira que desafie o status quo, não o reforce. Se você for essa pessoa, então sua sobrevivência me beneficia. E se eu não for, então você estará morta ao nascer da lua da manhã e todos nós seguiremos em frente. Ele encolheu os ombros. De qualquer forma, eu ganho. Mas eu preferiria você viva. Você é mais interessante que as alternativas. Ele se dissolveu nas sombras antes que eu pudesse responder, deixando-me sozinha com pensamentos acelerados e o conhecimento desconfortável de que eu acabara de fazer um aliado ou um inimigo muito astuto. Eu voltei para meus aposentos, a mente fervilhando com planos e contingências, e a possibilidade muito real de que eu estava prestes a morrer em uma floresta, caçada por criaturas que poderiam me despedaçar. Mas eu sobrevivi a coisas piores, não sobrevivi? Eu sobrevivi a ser a filha indesejada, a irmã invisível, a decepção. Amanhã eu sobreviveria a ser presa, ou eu morreria tentando. O amanhecer veio frio e claro, o céu sangrando rosa e ouro através da minha janela. Eu mal dormira. Minha mente muito ocupada planejando, estrategizando, tentando pensar 3 passos à frente de predadores que caçavam desde antes de eu nascer.
Mas a exaustão era um luxo que eu não podia pagar. Então eu a suprimi e me concentrei na preparação. Eu me vesti com minhas roupas mais simples, cores cinza e marrom que se misturariam com a floresta. Trancei meu cabelo pálido bem apertado contra meu couro cabeludo para que não prendesse em galhos. Enfiei o diário de minha mãe no meu corpete, o couro gasto macio contra minha pele, e enchi meus bolsos com os poucos suprimentos que eu conseguira juntar. Uma pequena faca, barbante e tiras de pano que eu rasgara de uma camisa sobressalente. Quando eu emergi no pátio, todo o bando estava esperando. Eles formaram um círculo frouxo em torno de uma plataforma elevada onde Dmitri estava com Helena ao seu lado. A luz da manhã captou a prata em seu cabelo escuro, fazendo seus olhos pálidos parecerem brilhar. Ele estava vestido para a cerimônia. Marcas de couro escuro e pele pintadas em seu rosto em cinza e argila vermelha que eu não entendia, mas sentia o peso. Este era o rei deles, eu percebi. Não o homem que tocara minha bochecha com gentileza inesperada, mas o alfa de Silvercrest, antigo e poderoso, e totalmente outro. Evander, a voz de Helena ecoou pelo pátio. Dê um passo à frente. Eu caminhei até a plataforma com pernas que queriam tremer, subi os degraus com tanta dignidade quanto pude. De perto, eu podia ver que a expressão de Dmitri era cuidadosamente neutra, mas algo tremeluziu em seus olhos quando eles encontraram os meus. Preocupação, arrependimento, uma desculpa silenciosa pelo que ele estava prestes a me fazer passar. A caçada é o primeiro teste, Helena anunciou ao bando reunido. Ela testa a astúcia, a resistência e a vontade de sobreviver. Evander receberá 1 hora de vantagem. Ela pode usar quaisquer meios necessários para evitar a captura. Não há regras, exceto uma. Ela não pode deixar o território do bando. As fronteiras são marcadas por canhões de pedra. Cruzá-las significa falha automática. Ela se virou para mim. Se você sobreviver até o nascer da lua sem ser pega, você passa. Se você for pega, você falha e perde seu direito como Luna. Você entende? Sim, eu disse orgulhosa de que minha voz não vacilou. E você aceita este desafio sabendo que pode morrer na tentativa? Eu pensei em correr, em dizer não, em exigir ir para casa, escolhendo a invisibilidade segura da casa de meu pai em vez desta visibilidade aterrorizante. Seria tão fácil, esperado até. Mas limpa a garganta, eu olhei para Dmitri, parado ali com o peso das expectativas de seu bando sobre seus ombros. E eu pensei no que ele dissera. Que ele me escolhera porque eu podia ver o que os outros perdiam. Que minhas habilidades de sobrevivência, aprimoradas em um tipo diferente de deserto, poderiam ser exatamente o que Silver precisava. Eu fora invisível minha vida inteira. Talvez fosse hora de ser vista, mesmo que me matasse. Eu aceito. Helena sorriu, afiada e predatória. Então que a caçada comece. Você tem 1 hora, humana. Sugiro que a use bem. Eu não esperei por mais cerimônia. Eu me virei e corri. A floresta me engoliu em minutos, os sons do assentamento desaparecendo atrás do sussurro de minha respiração e do baque de meus pés na terra batida. Eu segui o caminho que Caspian sugerira, norte e para cima em direção aos afloramentos rochosos que ele mencionara. A escalada foi brutal, meus pulmões ardendo, músculos gritando. Mas eu a superei porque parar significava a morte. Enquanto eu subia, eu trabalhava. A cada poucas centenas de metros, eu parava para colher plantas do diário de minha mãe. Bagas de beladona esmagadas e espalhadas na casca das árvores para confundir o cheiro. Alho selvagem enfiado nos meus bolsos para mascarar meu cheiro. Arbustos de espinhos cuidadosamente posicionados através da minha trilha de volta. Pequenos atrasos, mas eles poderiam me render minutos preciosos. Eu alcancei o afloramento enquanto o sol clareava o horizonte, projetando longas sombras através das árvores. As rochas formavam um labirinto natural,
passagens estreitas e pequenas cavernas, lugares onde meu tamanho seria uma vantagem pela primeira vez. Eu me esgueirei para o ponto mais alto que pude alcançar, uma fenda estreita mal larga o suficiente para meu corpo, e comecei a segunda fase do meu plano. Do meu ponto de vista, eu podia ver a floresta se estendendo abaixo. E à distância eu ouvi, limpa a garganta, uivos subindo em coro enquanto a hora terminava e a caçada começava. O som arrepiou cada pelo do meu corpo, desencadeou instintos mais antigos que o pensamento que gritavam: corra, esconda-se, sobreviva. Mas eu me mantive imóvel e esperei. Eles vieram rápido, espalhando-se pela floresta em um padrão de busca coordenado que falava de séculos de prática. Eu contei pelo menos 20 lobos, sua pelagem variando de prata, preto a vermelho ferrugem, movendo-se com um propósito mortal através do subbosque. Eles eram lindos e aterrorizantes, e eu estava escondida em uma fenda de pedra a 30 pés acima deles, mal respirando. A maioria passou por baixo de mim sem pausar, mas um lobo cinzento maciço com os olhos de lasca de gelo de Helena, parou na base do afloramento. Sua cabeça se ergueu, farejando o ar, e eu me pressionei mais fundo na fenda, orando para que o alho e as plantas esmagadas tivessem feito seu trabalho. O lobo circulou uma vez, 2 vezes, então saltou para se juntar aos outros. Eu esperei até que os sons da caçada tivessem desaparecido na distância antes de me mover. Fase 3. Desorientação. Eu desci cuidadosamente, usando as técnicas que aprendera quando criança, esgueirando-me pela propriedade de meu pai. Pés silenciosos, apoios cuidadosos, deixando o mínimo de rastro. Então eu fiz algo que eu esperava que eles não esperassem. Eu voltei atrás, refiz meu caminho pela montanha, movendo-me paralelamente à minha trilha original, mas ficando nas áreas rochosas onde meu cheiro se dissiparia rapidamente. O sol subiu mais alto, minha água acabou, meus músculos ardiam e meus pés sangravam dentro das minhas botas. Mas eu continuei me movendo, continuei pensando, continuei ficando 3 passos à frente de criaturas que poderiam me derrubar em segundos se me encontrassem. Eu cheguei a um riacho ao meio-dia e fiz algo arriscado. Eu o segui rio acima, andando, limpa a garganta, na água para mascarar meu cheiro até encontrar o que eu estava procurando. Uma árvore caída criando uma ponte natural sobre um desfiladeiro estreito. Eu atravessei cuidadosamente. Então usei minha faca e o barbante para criar uma trilha falsa que se afastava da árvore. Pedaços da minha camisa amarrados em galhos. Algumas gotas de sangue de um corte deliberado na minha palma borradas nas folhas. Então eu voltei pela árvore, subi para o oco sob o tronco caído e esperei novamente. Eles encontraram minha trilha falsa dentro de 1 hora. Eu os ouvi vozes em forma humana agora, discutindo sobre qual direção eu tinha ido. O contralto distinto de Rowan, o tenor mais jovem de Caspian. Outros que eu não reconheci. Eles estavam perto o suficiente para que eu pudesse ouvir palavras individuais. Ela é mais inteligente do que eu esperava, Rowan disse a contragosto, usando plantas para mascarar o cheiro, criando trilhas de sangue falsas. Helena disse que ela era apenas uma garota humana suave. Helena diz muitas coisas, Caspian respondeu. Não as torna verdadeiras. A questão é, ela é inteligente o suficiente? Descobriremos ao nascer da lua, uma terceira voz disse. Vamos, a trilha de sangue leva para o leste. Ela provavelmente está tentando voltar para o assentamento. Eles se afastaram seguindo minha trilha falsa e eu me permiti um pequeno sorriso. Então eu me acomodei para esperar o anoitecer. O sol se pôs em tons de laranja e roxo, e ainda assim eu não havia sido encontrada. Meu corpo doía em todos os lugares, minha garganta estava áspera de sede, e eu tinha quase certeza de que nunca mais sentiria meus pés. Mas eu estava viva, escondida, e a lua estava começando a nascer. Só mais um pouco,
Só aguente mais um pouco. Foi então que eu ouvi. Um único uivo, diferente dos outros. Não caçando, mas chamando. E à distância, uivos de resposta subiram em coro. Eles estavam se reagrupando. Provavelmente perceberam que eu os enganei, provavelmente se espalhando em um novo padrão. Eu tinha talvez 1 hora antes do nascer da lua, talvez menos. Eu rastejei para fora de debaixo da árvore caída, cada músculo protestando, e comecei a me mover novamente em direção ao assentamento desta vez, porque é onde eles menos me esperam. A presa não corre em direção ao covil do predador. A menos que a presa esteja desesperada e sem opções, e apostando tudo em uma última jogada, eu havia chegado talvez na metade do caminho quando o senti. Aquela presença particular que fazia minha pele formigar com consciência. Eu me virei para encontrar Dimitri em forma humana, parado em um feixe de luar, me observando com aqueles olhos pálidos e ilegíveis. Nós nos encaramos por um longo momento. Nenhum de nós falou. Então ele sorriu. Realmente sorriu. Não a quase expressão que eu vira antes, mas algo genuíno e quente e orgulhoso. E ele se virou e se afastou deliberadamente, ruidosamente, afastando quaisquer membros do bando próximos da minha posição. Ele me encontrara e ele me deixou ir. Eu não desperdicei o presente. Eu corri. O assentamento surgiu à vista assim que a lua cheia atingiu o horizonte, sua luz transformando o mundo em prata e estranheza. Eu irrompi das árvores para o pátio onde Helena estava com o bando reunido. Todos eles em forma humana agora esperando. Eu caí de joelhos na terra batida, ofegando. Cada parte de mim tremendo de exaustão, alívio e triunfo. Nascer da lua, Helena disse, sua voz carregando uma nota que eu não conseguia identificar. Ela sobreviveu à caçada. O bando irrompeu em barulho, alguns aplaudindo, outros protestando, outros ainda simplesmente olhando em descrença. Helena levantou a mão para o silêncio e gradualmente o pátio se aquietou. Pelo bando ela passou o primeiro julgamento, ela caminhou em minha direção e eu me forcei a ficar de pé apesar das minhas pernas trêmulas. De perto, eu podia ver algo em seus olhos de lasca de gelo que poderia ter sido respeito. Você usou a própria floresta como arma. Jogou com suas forças em vez de tentar igualar as nossas. Inteligente. Eu tive bons professores, eu consegui, pensando no diário de minha mãe, no conselho de Caspian de uma vida inteira aprendendo a sobreviver sendo invisível. O segundo julgamento será em 3 dias, Helena continuou. Ele testará habilidades diferentes. Descanse enquanto pode, ela pausou, então acrescentou baixinho. Apenas para meus ouvidos, você pode realmente sobreviver a isso, humana. Não me faça arrepender de admitir isso. Ela se afastou e de repente Rowan estava lá, colocando uma bolsa de água em minhas mãos. Beba devagar. Você vai se sentir mal de outra forma. Eu bebi. Água doce como misericórdia na minha garganta áspera. Ao meu redor. Membros do bando estavam se dispersando. Alguns ainda lançando olhares curiosos ou hostis em minha direção. Outros já passando para outras preocupações. Eu provara que podia sobreviver a um julgamento. Isso não me fazia Luna, não me fazia uma deles, mas era um começo. Isso foi impressionante. Rowan disse estúpida, imprudente, e você quase morreu pelo menos 2 vezes que eu contei. Mas impressionante, como você conseguiu? Eu estava te rastreando a maior parte do dia. Todos estavam, ela sorriu. Você nos levou a uma boa perseguição, pequena humana, usando Belladonna para confundir nosso rastreamento de cheiro, criando trilhas de sangue falsas. Isso requer gênio ou loucura. Provavelmente um pouco dos dois, eu admiti. Dimitri apareceu então, abrindo caminho pela multidão com a fácil autoridade de alguém que nunca questionara seu direito ao espaço. Ele parou na minha frente, e eu vi a preocupação sob sua expressão composta. Você está machucada, ele disse, os olhos caindo para meus pés sangrando, os arranhões em meus braços, as contusões já se formando.
Estou viva, eu corrigi. Isso é o que importa. Vamos. Você precisa de comida, atenção médica, descanso de verdade. Ele estendeu a mão, hesitou, então gentilmente pegou meu cotovelo. Você disse bem, Evander. Melhor do que bem. Você provou algo importante hoje. O que é isso? Que ser subestimada é a arma mais perigosa que você tem. Os próximos 3 dias passaram em um borrão de preparação e recuperação. Meu segundo julgamento foi chamado de o desafio, um teste de resistência, resolução de problemas e graça sob pressão. Eu tive que navegar por uma série de desafios montados por todo o assentamento, enquanto o bando observava e julgava, carregando água sem derramá-la. Enquanto membros do bando deliberadamente me empurravam, resolvendo enigmas propostos na língua antiga, mediando uma disputa simulada entre lobos briguentos, e finalmente tratando um guerreiro ferido usando apenas plantas da floresta no conhecimento de minha mãe. Eu passei por pouco, mas eu passei. O terceiro julgamento foi o banquete, um teste de graça social, diplomacia e a habilidade de comandar respeito em uma sala cheia de predadores que ainda me viam como presa. Eu sentei à mesa principal ao lado de Dmitri, respondi a perguntas e insultos sutis com o máximo de compostura que pude, e contei histórias da minha própria vida que os fizeram rir apesar de si mesmos. No quarto julgamento, um teste de conexão espiritual, onde eu tive que passar uma noite sozinha no bosque sagrado e retornar com um insight sobre meu papel como Luna. Eu estava exausta até os ossos, mas eu fui, sentei-me sob árvores antigas que haviam testemunhado séculos de história do bando e ouvi a floresta. O que eu ouvi não era o que eles esperavam. Nenhuma grande visão, nenhuma comunhão mística com espíritos de lobo, apenas o entendimento silencioso de que a força vinha em muitas formas e que, às vezes, o maior poder era saber quando se dobrar em vez de quebrar. Helena aceitou minha resposta com um aceno pensativo. Os anciãos do bando votaram e 3 dias antes da lua cheia, era oficial. Eu me tornaria Luna de Silverrest. A cerimônia de ligação ocorreu sob uma lua tão cheia e brilhante que transformou o mundo em prata. O bando inteiro se reuniu no bosque sagrado, centenas de licãs em vestimentas cerimoniais, seus olhos refletindo a luz da lua como estrelas. Eu vesti branco, tradicional para uma luna, embora o vestido fosse mais simples do que Celeste teria escolhido. Meu cabelo pálido caía solto pelas minhas costas, entrelaçado com flores de inverno e fio de prata. Eu me sentia aterrorizada e exultante e impossivelmente pequena de pé diante de tantos olhos. Dmitri estava esperando no centro do bosque, vestido com couros cerimoniais marcados com cinzas e sangue, seu cabelo escuro solto e seus olhos pálidos fixos nos meus. Quando eu o alcancei, ele pegou minhas mãos e eu senti o calor dele me ancorando neste momento. Helena falou as palavras antigas, nos ligando por sangue e lua e lei do bando. Nós trocamos votos na língua antiga, palavras que eu memorizara foneticamente, confiando que significavam o que Dmitri me dissera, promessas de parceria, proteção, respeito mútuo. Quando Helena nos declarou ligados, o bando uivou sua aprovação, um som que sacudiu as árvores e ecoou pelas montanhas e arrepiou cada pelo do meu corpo com sua beleza selvagem. E então Dmitri me beijou e o mundo se estreitou para apenas isso. O calor de sua boca na minha, a forma como suas mãos subiram para cortar meu rosto, como se eu fosse algo precioso, a aprovação nos uivos se transformando em celebração. Quando finalmente nos separamos, ele apoiou a testa na minha e sussurrou: "Obrigado por não fugir, por ser corajosa o suficiente para ficar. Obrigado por me ver." Eu sussurrei de volta, por me escolher quando ninguém mais o fez. A celebração durou até o amanhecer. Membros do bando se aproximaram durante a noite para oferecer respeito relutante ou boas-vindas genuínas.
Rowan me abraçou com força suficiente para quebrar costelas, murmurando que eu merecia por pouco. Caspian se curvou com um floreio teatral e prometeu ser o espinho mais leal em meu lado. Até Helena me reconheceu com um aceno que parecia uma bênção. Limpa da garganta. Mas o momento que mais importou veio horas depois, quando o bando se dispersou e Dimitri e eu ficamos sozinhos em nossos aposentos compartilhados. A primeira luz da manhã sangrando pelas janelas. Eu fui invisível a vida toda, eu disse baixinho, observando o nascer do sol pintar as montanhas de ouro. Sempre ignorada, sempre a segunda melhor. E então você olhou para mim e viu algo que valia a pena escolher. Dimitri veio ficar atrás de mim, seus braços envolvendo minha cintura, puxando-me de volta contra seu calor sólido. Eu vi alguém que sobrevivera sendo inteligente em vez de forte. Alguém que entendia que o poder nem sempre é sobre domínio. Ele pressionou um beijo em minha têmpora. Eu vi minha igual, Evander, minha parceira, minha aluna. Eu me virei em seus braços para encará-lo, estendendo a mão para traçar a cicatriz em sua sobrancelha. Eu ainda estou aterrorizada, ainda certa de que vou falhar espetacularmente nisso. Bom, o medo te mantém afiada. Ele sorriu e isso transformou suas feições duras em algo quase gentil. Mas você não vai falhar. Você vai se dobrar, como disse aos anciãos. Você vai se adaptar. Você vai sobreviver. É o que você faz. Nós sobreviveremos. Eu corrigi. Juntos. Juntos. Ele concordou e me beijou novamente, lento e profundo e cheio de promessa. Lá fora, eu ouvi o bando se agitar, os sons da vida diária sendo retomados, de uma comunidade continuando. Minha comunidade agora, meu bando, meu lar. Eu havia deixado a casa de meu pai como a filha esquecida, aquela que ninguém queria, a garota que aprendera a desaparecer nas sombras apenas para evitar a dor da comparação. Mas eu cheguei a Silvercrest e fui vista, limpa da garganta, verdadeiramente vista. E no ver, eu encontrei algo que nunca tive antes, um lugar onde minhas forças particulares importavam, onde ser subestimada era uma vantagem, onde sobreviver me tornara exatamente o que era necessário. A garota invisível se tornara Luna. A irmã rejeitada fora escolhida por um rei. E enquanto Dimitri me segurava enquanto o sol nascia sobre Silvercrest, transformando o mundo em ouro e possibilidade, eu finalmente entendi o que minha mãe quis dizer todos aqueles anos atrás. Coração firme, mãos firmes. Isso é o que sobrevive quando todo o resto desvanece. Eu sobrevivi. Eu aguentei. Eu transformei a rejeição em força e a invisibilidade em poder. E agora, de pé, na luz em vez das sombras, eu estava finalmente verdadeiramente em casa.